Bem, temos uma notícia de última hora envolvendo a investigação em constante evolução sobre o indiciamento do ex-diretor do FBI, James Comey. Descobrimos, ao que tudo indica, quais seriam as supostas declarações de perjúrio, entre aspas, a quais vazamentos elas se referem e por que o grande júri não apresentou denúncia na primeira acusação. Tenho todos os registros para mostrar, incluindo depoimentos de Comey, não apenas em 2020, mas também em 2018, referentes a um episódio de 2016. Em seguida, vamos falar sobre Lindsay Halligan, que não possuía nenhuma experiência em nível federal, nem histórico como promotora federal. Ela havia sido nomeada para esse cargo havia apenas 48 horas e praticamente sozinha, com uma denúncia escrita à mão, entrou durante a madrugada para buscar uma acusação contra o ex-diretor do FBI. E o que chama a atenção é que ela ignorou um memorando elaborado por promotores de seu próprio escritório, documento que havia herdado, no qual constava que não havia elementos para um processo contra James Comey e que não seria possível movê-lo adiante. Mesmo assim, ela desconsiderou o parecer. Halligan entrou no tribunal, ainda de madrugada, acompanhada de outros profissionais recém-nomeados, como Meg Clary e Pen Bondi, surpreendendo o juiz de plantão. Era como se alguém aparecesse no meio da noite, após as reuniões do júri, com uma acusação redigida manualmente, cheia de erros de digitação e outras falhas, sobre as quais falarei mais adiante. Depois disso, veio a designação do juiz responsável pelo caso, e Donald Trump provavelmente não ficará satisfeito com a escolha. Trata-se do Distrito Leste da Virgínia, sob a jurisdição do juiz federal Michael Knack-Maninov, indicado por Joe Biden, que anteriormente atuou como defensor público federal. Esse juiz tem ainda uma ligação indireta com Donald Trump e Rudy Giuliani, pois, quando era magistrado de primeira instância, presidiu as audiências de Lev Parnas e Igor Furman, que foram indiciados e mais tarde condenados por fraude em financiamento de campanha envolvendo Giuliani. Agora, vamos organizar todas as informações. Comecemos pela denúncia, que apresenta diversos problemas. Aliás, na audiência marcada para outubro, quando Comey será formalmente acusado, é muito provável que a defesa tente arquivar a acusação com base em vários argumentos jurídicos. Tudo indica que haverá uma moção agressiva para a rejeição. Para se ter uma ideia da postura de James Comey, assim que a denúncia foi apresentada, ele divulgou um vídeo com uma mensagem de resistência, afirmando que não se submeteria. No vídeo, Comey declarou: "Minha família e eu sabemos há anos que enfrentar Donald Trump tem um custo, mas não conseguimos imaginar viver de outra forma. Não viveremos de joelhos, e você também não deveria." Alguém que amamos muito recentemente disse que o medo é a ferramenta de um tirano. E ela está certa. Mas eu não tenho medo, e espero que você também não tenha. Espero que, em vez disso, esteja engajado, atento e que vote como se o futuro do nosso país dependesse disso, porque de fato depende. Meu coração está partido pelo Departamento de Justiça, mas tenho grande confiança no sistema judiciário federal e sou inocente. Teremos um julgamento e manteremos a fé. Agora, voltando à acusação, vamos analisar seus problemas e entender por que o grande júri aparentemente não conseguiu apresentar denúncia referente à primeira imputação, além de detalhar o que exatamente ela aborda. O documento é inusual, não possui numeração de páginas e é uma carta manuscrita, possivelmente pelo próprio júri, já que a caligrafia parece compatível. Há inclusive um trecho em que o nome do réu precisou ser rabiscado, pois nem sequer estava digitado. O texto menciona: "Quanto à pessoa, eu relato que em 25 de setembro de 2025, 12 ou mais jurados não concordaram em apresentar denúncia apenas na acusação 1, o que é considerado atípico. A redação deveria dizer algo como: indiciamos por 2 acusações, mas não pela acusação 1. Em seguida, o documento é presumidamente assinado. Passando para a denúncia digitada, nota-se que não há numeração de páginas e, de forma confusa, aparecem 2 acusações 2. A primeira imputação relata que, por volta de 30 de setembro de 2020, no Distrito Leste da Virgínia, enquanto testemunhava de sua casa por causa da pandemia de Covid-19, Comey teria feito de forma intencional e consciente uma declaração materialmente falsa, fictícia e fraudulenta ao afirmar a um senador norte-americano, acredita-se que seja Lindsey Graham, durante uma audiência do Comitê Judiciário do Senado, que não se recordava de ter sido informado sobre a aprovação, pela pessoa 1, de um plano envolvendo a pessoa 2,
e a eleição presidencial de 2016. Nesse contexto, a pessoa 1 seria, ao que tudo indica, Hillary Clinton, e a pessoa 2, Donald Trump. Esse parece ser um embaraço que promoveu a acusação. Em 2016, autoridades de inteligência dos Estados Unidos enviaram ao diretor do FBI, James Comey, e ao diretor assistente de contra-inteligência, Peter Strzok, uma denúncia investigativa relatando a aprovação pela então candidata presidencial, Hillary Clinton, de um plano envolvendo Donald Trump e hackers russos, com o objetivo de desviar a atenção do público sobre o uso de um servidor de e-mail privado. Você não se lembra de ter ouvido ou recebido essa informação? Isso não lhe soa familiar? Pergunta o senador. Não, isso não me recorda nada. Certo, isso é realmente impressionante. Não lhe trouxe nenhuma lembrança, mas chegou até você. Vamos encerrar esse ponto. A Comissão de Inteligência havia encaminhado esse inquérito para avaliar a campanha de Hillary Clinton, basicamente sugerindo que ela tentava criar uma distração ao acusar Donald Trump de ser um agente ou fantoche da Rússia, com o objetivo de afastar a atenção do escândalo envolvendo seu servidor de e-mails. E quão surpreendente é isso, Sr. Comey, quando hoje sabemos que o Partido Democrata, por meio da empresa Fusion GPS, contratou Christopher Steele, um agente estrangeiro com forte viés contrário a Trump, que, por sua vez, contratou uma subfonte russa que o FBI considerava suspeita de atuar como espiã para reunir informações para um dossiê. Esse material, descrito como pouco confiável, seria usado contra um cidadão americano que trabalhava para a campanha do Trump. O senhor já tinha conhecimento disso. Parece que o senhor se mostrou disposto a investigar outras acusações, mas agora afirma que não se recorda desse caso específico? Desculpe, senador. Mais alguma pergunta? O senhor realmente não se lembra desse inquérito? Acabei de citar um documento, de setembro de 2016. Não, como eu disse, não me parece familiar. Nesse ponto, a acusação sustenta que a declaração de Comey era falsa, alegando que ele sabia, à época, que havia recebido informações sobre a aprovação de um plano de Hillary Clinton envolvendo Donald Trump. Essa discussão, no entanto, esbarra em questões de memória. É difícil caracterizar perjúrio apenas com base em uma suposta falha de recordação. Em casos assim, provar que alguém mentiu sobre juramento é juridicamente complexo. E provavelmente por isso o grande júri não apresentou denúncia referente à primeira acusação. A segunda acusação, por sua vez, trata de uma possível questão de vazamento de informações. De acordo com o documento, no mesmo depoimento de 30 de setembro de 2020, Comey teria declarado falsamente, durante uma audiência do Comitê Judiciário do Senado, que não havia autorizado ninguém do FBI a servir como fonte anônima em reportagens relacionadas a uma investigação envolvendo a pessoa número 1. Mais uma vez, a pessoa número 1 seria Hillary Clinton. A fonte anônima em questão seria, segundo as suspeitas, Andy McCabe, então vice-diretor do FBI. A acusação afirma que a declaração era falsa porque Comey, de fato, teria autorizado a pessoa número 3, cuja identidade não é mencionada, a atuar como fonte anônima. A interpretação é que McCabe seria essa terceira pessoa, servindo como informante em uma investigação envolvendo Hillary Clinton. Durante a audiência, Comey afirmou que não havia dado permissão para que McCabe fosse uma fonte anônima, supostamente para o Wall Street Journal, em 2016, em relação a uma apuração do FBI sobre Hillary Clinton. Essa questão nem sequer envolvia diretamente Donald Trump, mas ainda assim foi apontada como violação. Nesse momento, o senador Ted Cruz retomou uma conversa anterior que, segundo a acusação, embasa a denúncia de perjúrio. Em 3 de maio de 2017, durante outra sessão da comissão, o presidente Chuck Grassley perguntou diretamente a Comey: "O senhor já foi uma fonte anônima em reportagens sobre assuntos relacionados às investigações de Trump ou de Hillary Clinton?" Comey respondeu sob juramento: "Nunca." Grassley então prosseguiu: "O senhor já autorizou alguém do FBI a ser fonte anônima em reportagens sobre as investigações de Trump ou do governo Clinton?" E Comey respondeu novamente, sob juramento: "Não." Cruz então destacou: "Agora, como o senhor sabe, o senhor McCabe, que trabalhava sob seu comando, declarou publicamente e mais de uma vez que vazou informações para o Wall Street Journal e que você tinha conhecimento direto disso e o autorizou pessoalmente. O que o senhor McCabe afirma e o que você testemunhou aqui não podem ser verdade ao mesmo tempo. Uma das declarações é falsa. Quem está dizendo a verdade?" Comey respondeu: "Só posso falar sobre meu depoimento. Mantenho exatamente o que declarei em maio de 2017. Cruz insistiu:
Portanto, sua declaração é que nunca autorizou ninguém a vazar informações e, quando o Sr. McCabe diz o contrário, ele não está dizendo a verdade, correto? Comey respondeu: novamente, não vou caracterizar o depoimento do Sr. McCabe, mas reafirmo que o meu permanece o mesmo. Então, Cruz encerrou sua participação. Farei apenas uma última observação, pois meu tempo se esgotou. Esta investigação conduzida pelo presidente foi corrompida. O FBI e o Departamento de Justiça foram politizados e usados como instrumento de disputa. Na minha visão, só existem duas possibilidades. Ou o senhor agiu de maneira deliberadamente corrupta, ou foi gravemente incompetente, e eu não acredito que o senhor seja incompetente. Isso causou graves danos aos profissionais e aos homens e mulheres íntegros do FBI, porque a aplicação da lei não deve servir de arma política. Esse é o legado que o senhor deixa, Sr. Comey. Este não foi o primeiro depoimento de James Comey diante de uma comissão do Senado. Em 2018, ele também prestou depoimento sobre o fato de ter guardado e redigido memorandos a respeito de sua conversa com Donald Trump logo após ser demitido por ele. Aparentemente, porque não passou no chamado teste de lealdade, Trump teria dito: "Quero que você interrompa a investigação sobre Michael Flynn, o general Flynn, e me tire dessa farsa da Rússia." Ele não atendeu ao pedido. Começou a fazer anotações detalhadas e a escrever memorandos. Explicou que fez isso para garantir que haveria um registro fiel do que havia ocorrido. Quando Trump comentou: "Espero que não haja gravações em áudio da nossa reunião", Comey respondeu: "Bem, se ele tentar me difamar, tenho minhas próprias anotações do encontro e quero torná-las públicas." Comey admitiu, assim como Daniel Richmond, que repassou os memorandos produzidos na época de suas reuniões e entrevistas com Trump ao professor Daniel Richmond, da Universidade Columbia. Quem é ele? Um ex-procurador assistente dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York, amigo próximo e confidente de James Comey, que inclusive figurava na folha de pagamento do FBI como funcionário especial. Tanto Richmond quanto Comey reconheceram que Richmond entregou os memorandos ao jornal The New York Times, que os publicou. Naquele momento, já se sabia dessa entrega. Aliás, aqui está Comey explicando por que acredita ter sido demitido. Em sua declaração de abertura, ele disse que faria apenas algumas observações iniciais antes de responder às perguntas. Comey relatou: "Quando fui nomeado diretor do FBI, em 2013, entendi que serviria à vontade do presidente. Embora tenha sido indicado para um mandato de 10 anos, criado pelo Congresso para reforçar a importância de o FBI ser independente e estar fora da política, eu sabia que poderia ser destituído pelo presidente por qualquer razão ou sem motivo algum. No dia 9 de maio, quando soube que havia sido dispensado, voltei para casa imediatamente como cidadão comum." Ele prosseguiu dizendo que as justificativas apresentadas depois o deixaram cada vez mais confuso e preocupado. Isso porque o presidente havia tido várias conversas com ele, antes e depois de assumir o cargo, nas quais dizia repetidamente que Comey estava fazendo um ótimo trabalho e que esperava que ele permanecesse no posto. Comey respondeu em várias ocasiões que pretendia cumprir os 6 anos restantes de seu mandato. Trump teria dito diversas vezes que conversara com muitas pessoas, inclusive com o então procurador-geral, e que ouvira que Comey era muito bem avaliado pela equipe do FBI. Por isso, Comey disse ter ficado surpreso quando viu na televisão o presidente afirmando que o demitiu por causa da investigação sobre a Rússia, além de tomar conhecimento, novamente pela imprensa, de que Trump dizia em conversas privadas que a demissão teria aliviado uma forte pressão sobre a apuração. Ele também demonstrou estranheza com a explicação inicial divulgada publicamente, segundo a qual teria sido demitido por decisões tomadas durante o período eleitoral. Para Comey, isso não fazia sentido por diversos motivos, inclusive pelo tempo decorrido desde aquelas decisões difíceis. Embora a lei não exigisse justificativa para a demissão de um diretor do FBI, a administração decidiu, segundo ele, difamar tanto sua imagem quanto a do próprio órgão, alegando que a instituição estava em desordem, mal conduzida e que a equipe havia perdido a confiança no comando. Comey classificou essas declarações como mentiras, lamentando que os funcionários do FBI e a população americana tenham ouvido tais afirmações. Mais adiante, foi questionado sobre a conversa em que Trump teria mencionado um teste de lealdade e como isso abalou a relação entre os dois.
Em seu depoimento, Comey afirmou que numa conversa no dia 14, o presidente fez referência específica ao caso Flynn, dando a entender que desejava que ele interrompesse qualquer investigação sobre os contatos de Michael Flynn com representantes russos. Por fim, chegou-se ao episódio do vazamento dos memorandos. Comey falou sobre os registros que produziu e explicou que chegou a procurar o então procurador-geral Sessions, pedindo para nunca mais ficar sozinho com o presidente. Questionado se havia dito que Trump pedira para encerrar a investigação sobre Flynn, ele respondeu: "Não, especificamente não fiz isso." Perguntaram também por que decidiu redigir um memorando já no primeiro encontro com Trump, algo que não havia feito com os dois presidentes anteriores. Comey explicou que foi uma combinação de fatores: um pressentimento importante, as circunstâncias de estar a sós, o assunto tratado e a natureza da pessoa com quem estava interagindo, além de sua própria interpretação daquela situação. Sim, na verdade, foi mais um pressentimento, somado a todos os fatores, de que seria importante proteger a instituição registrando cada detalhe. E, por fim, perguntaram se ele havia mostrado cópias de seus memorandos a alguém fora do Departamento de Justiça. Ele confirmou que sim. E para quem? Ele relatou que, após ser demitido, o presidente tuitou numa sexta-feira que esperava que não houvesse gravações. Comey contou que acordou no meio da noite da segunda-feira seguinte, porque inicialmente não havia pensado que pudesse existir algum registro que corroborasse a conversa. Poderia haver uma gravação. Em sua avaliação, era necessário tornar o conteúdo público. Por isso, pediu a um amigo que compartilhasse as informações do memorando com um jornalista. Não fez isso pessoalmente por diversos motivos, mas solicitou a ajuda do amigo porque acreditava que isso poderia levar à nomeação de um procurador especial. Assim, solicitou a um amigo próximo que repassasse o material. Novamente, a acusação baseada nesses acontecimentos que ele acabou de expor é considerada difícil de sustentar, além de qualquer dúvida razoável perante um grande júri federal, ou melhor, um júri no Distrito Leste da Virgínia, região que provavelmente incluiria um número significativo de democratas. Para a defesa, bastaria convencer ao menos uma pessoa de que havia dúvida razoável. E, para ser franco, Comey estaria sujeito a uma pena de até 5 anos. Donald Trump direcionou os acontecimentos nessa direção. Ele não apenas pressionou Pam Bondi a agir, como também existem relatos de que ela própria não considerava o caso sólido. Trump teria passado por cima de Bondi, escrevendo em rede social uma mensagem de instrução, algo como: "Vamos, Pam, agilize e use Lindsay Halligan." Trump então indicou Lindsay Halligan, advogada com cerca de 8 anos de atuação, especializada em defesa de seguros e casos de acidentes de carro, mas sem experiência como promotora federal. Ela foi nomeada promotora quase de imediato. Já no primeiro dia, sua equipe a informou que não havia caso consistente no Distrito Leste. Mesmo assim, ela ignorou os alertas, correu para o tribunal e conseguiu um grande júri com uma acusação considerada frágil, que ela mesma assinou, algo incomum. Além disso, ela não é registrada na Ordem dos Advogados da Virgínia, o que levanta questionamentos sobre como conseguiu assinar no tribunal local. Há quem aponte que ela também não integra a Ordem Federal. Normalmente, alguém do escritório dela teria feito a assinatura, mas como ninguém quis assumir, coube a ela assinar. Esses pontos certamente serão explorados pelos advogados de defesa de Comey. No encerramento foi mencionado o juiz responsável, Michael Nachmanov, ex-magistrado federal. Antes, atuou como defensor público criminal federal, experiência que compõe seu histórico profissional. Ele foi o juiz que indiciou Lev Parnas e Igor Fruman, fixando fiança de $1 milhão e conseguindo retirá-los da prisão. Nachmanov já havia enfrentado o governo Trump em outras ocasiões. Indicado por Joe Biden, cada passo seu provavelmente será acompanhado de perto por Trump. É provável que um juiz magistrado atue sob a supervisão de Nachmanov para cuidar das rotinas do processo, como audiências preliminares, análise de acusações e eventuais pedidos de arquivamento. Trata-se de um caso que avança rapidamente. Entre agora e a audiência marcada para outubro, é esperado que muitas situações se desenrolem, incluindo manifestações de Donald Trump nas redes sociais e ataques de aliados como Kash Patel e Pam Bondi a Comey, o que pode tornar difícil garantir um julgamento totalmente imparcial. Por isso, devem surgir moções para que o governo interrompa ataques públicos a Comey. Apesar das divergências sobre sua atuação,
Alguns lembram que Comey procurou agir pelo bem do país. Há quem discorde de várias de suas decisões, inclusive do anúncio feito em julho de 2016, quando informou que havia reaberto uma investigação sobre os servidores de e-mail de Hillary Clinton, algo que certamente não a ajudou na disputa contra Donald Trump naquela época. Agora, porém, ele se vê processado e tratado como adversário direto de Trump, quase desde o início do governo. E assim, vemos como a política e a justiça podem se entrelaçar em um delicado jogo de poder. Um diretor do FBI registra encontros para se proteger, enquanto um presidente busca manter o controle da narrativa. A divulgação dos memorandos expôs não apenas possíveis pressões indevidas, mas também a fragilidade das instituições diante de disputas pessoais e partidárias. O episódio mostra que a verdade, muitas vezes, não é apenas um conjunto de fatos, mas também uma batalha por interpretação. O caso de Comey é um lembrete de que, em ambientes de alto poder, cada decisão, desde anotar uma conversa até tornar um documento público, pode mudar o rumo da história. O suspense sobre o julgamento evidencia como a justiça não se resume a tribunais. Ela depende da percepção pública e da resistência das instituições em proteger a própria integridade. A principal lição é que a transparência e o registro cuidadoso de informações podem ser ferramentas poderosas diante da incerteza e da pressão política. Comey sabia que, sem provas documentais, ficaria vulnerável a versões conflitantes e à manipulação dos fatos. Sua atitude de anotar cada conversa reforça a importância de criar evidências quando se lida com figuras influentes. Ao mesmo tempo, a situação mostra que decisões estratégicas, como vazar informações para a imprensa, carregam riscos éticos e jurídicos. Em qualquer esfera, seja na política, no trabalho ou na vida pessoal, proteger a verdade exige coragem, mas também ponderação, pois cada passo pode desencadear consequências inesperadas tanto para quem expõe quanto para quem é exposto. Agora me diz, você acha que a decisão de Comey de divulgar os memorandos foi um ato de proteção institucional ou um risco calculado? Na sua opinião, os ataques públicos de aliados de Trump podem realmente comprometer a imparcialidade do julgamento? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E você? O que pensa sobre esse emaranhado de política, justiça e interesses pessoais? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar cada atualização desse caso que ainda promete novas revoltas.